Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós chegamos para a apresentação de mais uma edição do Terra Boa para todo o Brasil aqui pela nossa TV Evangelizar. Como é que está o seu domingo? Espero que seja tudo bem com você e com toda a sua família. Vamos acompanhar juntos os destaques do programa de hoje. A crise hídrica que o Paraná está enfrentando tem prejudicado a produção agrícola em todo o estado. O maracujá, que está fazendo a alegria de um produtor na região noroeste do estado do Paraná. E vamos conhecer a lavoura de Noz Pecan. A produção da semente está em expansão em todo o Brasil. Está no ar o Terra Boa. Como é bom ter a sua companhia neste domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é a Embrapa Florestas. Dá para ver, né, gente? Vamos juntos com o Terra Boa para todo o Brasil. Daqui, vamos para Paranapoema. Fica na região noroeste do estado do Paraná. É perto de Colorado, é já quase na divisa com o estado de São Paulo. Do outro lado, inclusive, fica Teodoro Sampaio, já no estado paulista. Vamos acompanhar a colheita da melancia. Isso mesmo, da melancia. Veja. Olhando de cima, pode ser difícil de identificar a cultura, mas basta olhar mais de perto para ver as belezas do campo. Esta lavoura de melancias fica no município de Paranapoema, na região noroeste do Paraná. Nesta safra, são cerca de 34 alqueires da fruta, que devem render até 90 toneladas por alqueire. Esse ano nós estamos numa safrinha assim, que é considerada não como safrinha, safra, né? Tem uma boa sanidade, né, a cultura. Esperamos que vai ser de boa produtividade, né? Os preços também são animadores, para dar um fôlego a mais para a gente continuar na atividade. No Brasil, a região Nordeste lidera a produção de melancia, com mais de 36.800 hectares. Já entre os estados, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com mais de 18.500 hectares de área cultivada. A cultura da melancia tem suas particularidades, né? Ela tem algumas dificuldades, algumas pragas que acabam dificultando um pouco o plantio dela, mas é uma cultura bem rápida. Então a gente consegue ver o resultado fácil, deixa a gente bem feliz conforme o plantio vai rolando. O Eli e o irmão dele decidiram investir na melancia há 20 anos e são pioneiros na região no plantio direto. Diferente de outras culturas que enfrentam a escassez de mão de obra, a produção da fruta na propriedade gera empregos todos os anos. Para dar conta do trabalho, os produtores precisaram contratar 9 pessoas para a colheita. O serviço é pesado e deve durar mais cerca de um mês. Para colher melancias não basta ter força nos braços, é preciso também conhecer bem a fruta. Por isso a mão de obra é especializada. Os produtores aqui, apesar de familiar, eles gostam bastante de procurar novidades. Então, para não sofrer com essa falta de mão de obra regional, eles procuraram longe, né? Então, o pessoal vem de Goiás aí, até pela técnica de colheita, e por não ter gente aqui na região. O Nilvo é um dos trabalhadores que vem de Goiás. Já faz 14 anos que ele presta esse serviço na propriedade. Nós já conhecemos, porque já é acostumado, né? Aí só de olhar já conhece se está madura ou verde. Eles fazem isso a vida inteira, sabe colher o fruto que está maduro, né? E o tamanho, né? A gente começa a primeira, segunda, terceira até quarta panha, né? E esse pessoal sabe decora e salteado fazer esse serviço, né? Além de aplicações preventivas e manejo adequado, a produtividade da melancia depende muito do fornecimento de água. Mas não dá para contar só com a chuva. As pessoas que querem entrar nessa atividade têm que estar bem preparado, né? Tem que ter equipamento para tocar, né? Porque não é só plantar, né? Se você não tiver um conjunto de irrigação, você não consegue fazer nada, né? Que é uma cultura que exige muita água, né? O resultado da dedicação dá para ver na qualidade da fruta. Tudo que é produzido aqui tem destino certo. A comercialização é feita para a região de Maringá e também para o Rio Grande do Sul. A melancia é uma das culturas que particularmente eu mais gosto, apesar de ela mostrar o resultado assim em pouco tempo. Então é gostoso de cultivar ela. É difícil alguém que não olha a fruta, que não quer degustar, né? É muito interessante isso também.
Você está aproveitando bem estes tempos de isolamento social? Tem feito o quê? Espero que coisas boas, pois saiba que tem muita gente aproveitando este tempo todo com atividades que acalmam e tentando trazer a natureza para bem mais perto. Veja. Ficar mais tempo em casa por causa da pandemia fez com que prestássemos atenção ao nosso redor. Como tornar o ambiente mais aconchegante ou até mesmo encontrar um novo hobby nesse período? O cultivo de plantas foi a solução encontrada por muita gente. Essa foi a aposta do Alexandre, que passou a cultivar plantas carnívoras no último ano. Certo dia fiquei com vontade de ter uma planta carnívora, especialmente aquela que tem um movimento rápido, porque é uma planta que desperta bastante interesse porque ela tem características muito únicas, né? Então começou com essa e eu já sabia que existia outros tipos de planta carnívora, mas não tinha noção que era uma coisa tão ampla. Com a pandemia daí eu pude cuidar delas com maior dedicação, ter um cuidado mais de perto, atendendo melhor as necessidades delas, né? Ao contrário de outros segmentos, o setor de flores e plantas fechou 2020 com um crescimento de 10%. A Vilma, que é dona de uma floricultura, percebeu a mudança no comportamento dos clientes. Com a pandemia, as pessoas perceberam que uma planta dá energia em casa, aconchego, elas percebem melhor, que antigamente eles não tinham tempo, não ficavam em casa. Então, com a plantinha, ela percebe alguma coisa viva ali se multiplicando, crescendo. Então isso aí traz energias, traz paz. O Alexandre garante que a convivência com as plantinhas trouxe muitas lições. Acredito que cuidar de plantas, ter um hobby, é uma coisa muito importante para você focar a sua mente naquilo. E aquilo vai te trazer uma satisfação, me traz satisfação. Ver as plantas crescendo bem, bonitas, é uma coisa que dá motivação, algo para você fazer, para você pesquisar, se aprofundar e aprender junto. Que bacana, né, gente? Desestressa e a gente traz a natureza para bem mais perto, né? Vamos fazer uma viagem, vamos para o sul do Brasil, vamos para Butiá, Rio Grande do Sul. Vamos conhecer a produção de noz pecan, essa semente cuja produção cresce e muito no Brasil. Chegamos a Butiá, a 80 quilômetros da capital Porto Alegre. A região é uma das produtoras de noz pecan no estado. O nosso destino é a propriedade do Fábio. Ele mostra os 8 hectares de plantio ou 1.250 pés de nogueira pecan. Adotou a cultura para ser uma fonte de renda extra. E acabei conhecendo a nogueira pecan, que tem outros plantios na região, fiz alguns cursos com viveiristas, né? E me parece que assim, a questão do manejo eu conseguiria fazê-lo sem me absorver 100% do tempo. Então, o tempo de dedicação à planta e o momento da colheita foram decisivos na minha escolha. E também o mercado desabastecido até hoje, né? Até hoje nós temos um mercado que absorve 100% da nossa produção, apesar de que estamos vendo aí que, com o aumento da produção, que talvez em alguns anos nós precisemos abrir mercados novos, né? Fábio me mostra as peculiaridades do pomar. A produção começa plena em 8 anos. Até ali é só investimento. A planta demanda boa adubação e tem como vilãs a formiga cortadeira e a sarna, doença fúngica que inviabiliza a produção. Por isso, a orientação é usar variedades resistentes. As joaninhas também ajudam no controle do pulgão. A noz pecan não precisa de polinização, mas a lavoura deve mesclar variedades produtivas como a Barton e polinizadoras como a Stuart. Eu aqui enxergo que menos que 1,5 tonelada por hectare eu vou ter prejuízo com a produção. Então eu preciso ter um manejo, um cuidado de adubação, cuidado no futuro de irrigação, de manejo do solo, que me dê acima de 1,5 tonelada por hectare, para poder ter um retorno
a partir do 14º, 15º ano, eu enxergo ter realmente um ganho com isso. Olha, o que pouca gente sabe é que a Nogueira Pecan veio dos Estados Unidos e está no Brasil há mais de 50 anos. Foi aqui no sul que o fruto encontrou as condições ideais para se desenvolver, com as horas de frio necessárias para uma boa produção. E hoje já tem produção entre pequenos, médios e grandes, e indústrias fabricando tecnologias para facilitar a mão de obra no campo. O que colabora com essa cultura é o fato de um manejo simples e boa rentabilidade. Mas os produtores entendem que ainda é preciso evoluir mais e conquistar novos mercados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional e está em plena colheita. Nessa safra, esperamos uma produção superior a 3.500, talvez até superior a 4.000 toneladas. Então isso recoloca o Brasil na 4ª posição mundial. Temos uma perspectiva de aumento exponencial de produção nos próximos anos, o suficiente para colocar o Brasil aí até como um potencial player internacional. Na colheita, é comum que os produtores dividam este equipamento, chamado de shaker, e que custa na faixa de $200 mil. Depois de sacudidas do pé, as nozes são recolhidas em lonas, classificadas e limpas, e seguem para a indústria, onde são separadas. O pequeno produtor que tem a mão de obra familiar, que tem o equipamento que já usa em outra cultura, ele vai ter um custo menor. Agora, se nós falarmos aí de um agricultor, um investidor que vai desde adquirir a área, adquirir o equipamento, vai contratar uma mão de obra exclusiva para isso, nós podemos falar tranquilamente aí de um custo por hectare de R$ 2.000 reais mês, né? Então, observe que é um custo alto assim para o grande produtor. Mas o pequeno produtor que pode consorciar com outra atividade, esse custo certamente é menor. As frutas podem ficar armazenadas até 3 meses. E hoje a indústria já descarta as falhadas e paga somente pela noz cheia. O quilo é vendido a uma média de R$ 12 e chega ao consumidor a mais de R$ 100, através de lojas ou grandes panificadoras. O que falta, o que a gente precisa investir nós produtores? Aumentar o conhecimento a nível nacional da noz pecan, porque não é tudo a mesma coisa. Nós temos a noz chilena, nós temos a macadâmia, nós temos as diferentes castanhas do Pará, nós temos aí amendoins, tudo compete no mesmo mercado. E a Nogueira Pecan é um produto diferenciado dentro desse mercado. Então, para a gente poder ter um valor justo para o produtor, nós precisamos que o comerciante lá e tanto o consumidor enxergue esse valor agregado, né? Gorduras saudáveis tem a noz pecan, viu, gente? Portanto, faz muito bem consumi-la. Nós vamos fazer uma parada que é rapidinho. Voltamos daqui a pouco e vamos falar do maracujá, que tem transformado a vida de uma família na região noroeste do estado do Paraná. O Terra Boa volta daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos e agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Vamos para Marialva, região noroeste do estado do Paraná, e vamos conhecer a história do seu Pedro Anai. Está muito feliz com a cultura, sabe do quê? Do maracujá. O Brasil é o primeiro produtor mundial de maracujá e a cultura está em franca expansão, tanto para a produção de frutas para consumo in natura, como para a produção de suco. Seu Pedro Anai vem de uma família de produtores de uva, mas que com o passar do tempo resolveu ampliar os horizontes. Há 6 anos, eles começaram a investir no cultivo do maracujá e estão felizes com a mudança. Quanto à parte de manejo, é bem mais tranquila, né? Requer menos mão de obra, menos aplicação de produtos químicos, né? E a atividade vem mais tranquila que a uva. A propriedade do seu Pedro fica em Marialva, na região noroeste do Paraná. Ao todo, são 10 alqueires, 5 destinados à produção de frutas. Na época que o seu Pedro começou o plantio, recebeu apoio da Prefeitura e da Emater, que doaram as primeiras mudas. Hoje, a produção ocupa cerca de 4.500 metros quadrados, onde ficam 370 pés de maracujá doce e azedo.
Na safra passada, o seu Pedro colheu cerca de 10 mil quilos de maracujá azedo de 250 pés. Mas nesta safra o volume deve ser menor. Um dos motivos é que neste começo de ano choveu muito mais do que o esperado. O grande problema quando inicia a florada do maracujá é a chuva, né? Principalmente quando ocorre no período que a flor abre. Quando ocorre a chuva nesse período, a gente perde a produção do dia, né? Quando o assunto é a comercialização, o produtor tira de letra. Desde que começou a atividade, ele nunca teve problemas para vender a produção. Afinal, as frutas produzidas na propriedade são de altíssima qualidade. Além de terem um padrão que enche os olhos do consumidor, também são extremamente saudáveis. A gente já trabalha com o morango orgânico, né? E outra atividade que a gente tem buscado é através do produto, né? Alternativo, né? Que não químico, né? E a gente tem aplicado muito produtos biológicos, né? Entrado com homeopatia também. Todo o manejo no maracujá é voltado para produto mais orgânico. De olho no mercado e nos consumidores mais exigentes, seu Pedro está apostando em uma nova variedade de maracujá doce. E em breve vai ter à disposição um novo produto. O maracujá doce, que é o Pérola do Cerrado, né? Que ela é bem resistente, né? Tanto para praga e doença, né? Praticamente não há necessidade de fazer aplicação de produto, né? E fruto consegue um fruto de boa qualidade. A única opção da gente sobreviver na área de fruticultura é a diversificação, né? Principalmente para pequeno produtor, né? Então a diversificação muitas vezes dá muito mais trabalho para a questão da mão de obra, mas a rentabilidade é maior. Abraço para o seu Pedro, Aná e todos da família nessa produção de maracujá. Você sabia que o maracujá tranquiliza, acalma e é uma das fontes de vitamina C. E agradecendo também a nossa equipe da TV Evangelizar de Maringá que produziu essa reportagem aí. Uma usina híbrida transforma o cenário da produção de suínos no estado do Paraná. É na região oeste. Acompanhe. O Paraná conta atualmente com o segundo maior rebanho de suínos do Brasil. A região de Toledo, por exemplo, é responsável por 25% de toda a produção estadual. É o caso do município de Ouro Verde do Oeste. Cidade com um pouco mais de 4 mil habitantes, é conhecida pela grande produção de porcos. Só para se ter uma ideia, são 22 animais em média para cada morador. Mas um dos grandes desafios desta cadeia produtiva é a destinação correta dos dejetos. Foi aí, pensando na sustentabilidade, na produção de energia e renda, que surgiu a primeira usina híbrida de biogás e energia fotovoltaica em grande escala do país. Esse biogás é produzido a partir dos dejetos coletados em 40 produtores suinocultores parceiros, são trazidos para cá para uma única central de tratamento e é dado o processo de tratamento dele pelos biodigestores, onde é gerado biogás, que é utilizado na geração de energia elétrica, e é produzido também o biofertilizante, que ele retorna para a lavoura em substituição total ou parcial dos fertilizantes químicos. A outra parte é a geração por placas fotovoltaicas, ou seja, a gente utiliza o sol e gera energia por meio das placas fotovoltaicas. A conjunção dessas tecnologias formam essa energia híbrida que a gente tem chamado, ou seja, utilizando duas fontes de energia sustentável e renováveis para a geração de um ativo econômico, um ativo energético e um ativo de desenvolvimento para a região de Ouro Verde do Oeste e Toledo. E é aqui que a mágica acontece. Os dejetos suínos, já em forma de biogás, chegam até este filtro secador. Daqui, eles vão para os motores, onde é feita a queima do gás, e assim são transformados em energia que é injetada na companhia elétrica. Esses caminhões trabalham o dia todo recolhendo os dejetos dos 40 produtores rurais parceiros do projeto. Além de um passivo ambiental, hoje se torna matéria-prima de primeira necessidade para a usina. Nós não temos nenhum tipo de obrigatoriedade deles utilizarem novamente esse biofertilizante. Nós fazemos à disposição nas lavouras que nós temos em volta da usina, são cerca de 170 alqueires que estão vinculados à nossa licença ambiental para fazer a aplicação desse biofertilizante. Então são hoje mais de 100 mil suínos que nós recolhemos dejetos e trazemos para cá aproximadamente 700 mil litros de dejetos por dia para fazer o tratamento na nossa usina. Para o Fábio, que há 19 anos trabalha com a produção de suínos, foi uma melhoria e tanto. Para nós foi interessante ali a parceria com a Energimboli,
porque desde custo, né, que antes tinha uma despesa até alta perante os lotes, cada aí 120 dias aí tinha que fazer a coleta dos dejetos. E aí agora com o Thiago ali, o que é a sobra, no caso aqui do meu, ele está sendo responsável ali em recolher para gerar energia. Sim, só para nós aqui só ajudou no caso. O programa agora aborda um problema muito sério, né, que todo o Brasil, ou praticamente todo o Brasil, está enfrentando, que é a crise hídrica, que está afetando a rotina de muita gente, no Brasil inteiro. Mas essa falta de chuva, essa estiagem, tem afetado sobretudo a produção agrícola do estado do Paraná, um dos campeões na produção de grãos. Veja. Há mais de um ano, o Paraná enfrenta a pior crise hídrica da história. Mas como chegamos até aqui? De acordo com esse meteorologista, a explicação está em vários fenômenos climáticos. São fenômenos meteorológicos que ocorrem ou ao longo do Oceano Pacífico Equatorial, no caso El Niño e Laninha, né? Quando o El Niño está atuando, que é chuvas acima da média histórica, ou a Laninha abaixo da média histórica, que é o que a gente está vivenciando nesse momento, né? Mas tem outros fenômenos que acontecem no hemisfério norte que acabam também contribuindo para uma mudança na circulação da atmosfera sobre o centro-norte do país. A temporada de furacões do ano passado, lá na região do Atlântico Norte, foi mais ativa que normalmente é. Então isso também acaba contribuindo para uma mudança na circulação dos ventos na América do Sul. Por causa da estiagem, as barragens do estado têm operado com a capacidade abaixo da média. Nessa aqui, por exemplo, a paisagem é bem diferente. Só conseguimos visualizar a vegetação. E se a falta de água afeta a nossa rotina, imagine no campo, que depende de chuvas frequentes. Milho, feijão e soja são as culturas mais afetadas pela seca. Em todas essas culturas, existem períodos críticos de chuva. Na época da floração e início da produção de grãos, e na fase inicial, quando a planta está nos primeiros estágios, onde ela é mais sensível. Há uma formação, um desenvolvimento muito menor do grão. Então, grãos menores dão uma produção menor e menor qualidade, menor concentração de óleo da proteína que essas mesmas sementes deveriam ter e que diminui por escassez de água. Segundo o meteorologista, vai demorar para a situação voltar ao normal. Precisaria de 20, 30 milímetros de chuva toda semana, né? Não precisa ser um grande volume de chuva, né? Mas que chovesse de forma mais frequente, mais regular, né? Isso a gente não está visualizando, pelo menos não em maio, né? Está tudo indicando que o final do outono, o inverno deve ter alguma chuva um pouco mais significativa, ali entre junho, julho, principalmente, né? Mas é normal que em algum momento do outono e do inverno a gente tenha um período chuvoso, né? De às vezes 5, uma semana. Mas isso não vai resolver a crise hídrica, né? O que a gente precisa é de regularidade. Enquanto a chuva não vem, os produtores rurais têm que buscar outras alternativas. Tem o Programa Nacional que é de irrigação, que o produtor pode ser beneficiado, existe financiamento a longos prazos, inclusive em Santa Catarina parte do juro é subsidiado, no Paraná tem também alguns programas, então o produtor tem que se preparar, antecipar. A segunda questão é ele ter, numa emergência, uma reserva de água. Isso seria o ótimo, o essencial. Tudo isso vai passar, viu, gente? Se Deus quiser, vai passar. Antes de encerrar o programa, veja esta imagem da Fazenda Verdes Mares. Com 2 quilômetros de rua, a fazenda fica em Guapé, Minas Gerais. E tem mais. Um pé de ipê amarelo bem no meio da plantação de café na Fazenda Mato Grosso. Fica na cidade de Ilicínia. Fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Belas imagens, hein, gente? E é para encerrar o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse o nosso canal no YouTube, /TV Evangelizar Oficial. Obrigado pela companhia, aproveite bem a sua semana, fiquem todos com Deus. Tchau!